Estamos iniciando mais uma videoaula. Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto. Vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E hoje nós vamos estudar sobre eletricidade. Livro 4, capítulo 3, já é o terceiro capítulo. Página 35 a 47. Os principais conteúdos que você vai ver são carga elétrica, eletrização, atrito, contato, indução. Bom, em primeiro lugar, a gente vai dar uma olhada para a estrutura da matéria para entender melhor o que é a carga elétrica. Vamos lá. Em base nós temos aqui na imagem um átomo e nós vamos estudar principalmente três partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, onde nós temos o núcleo atômico formado por nêutrons e prótons e a eletrosfera formada por elétrons. Nós vimos isso numa aula anterior sobre a estrutura atômica, tá? Bom, já existem mais de 200 partículas subatômicas, mas para o nosso estudo aqui, essas três partículas aqui é o que basta, tá bom? Carga elétrica seria uma propriedade de certos objetos ditos eletrizados. Eletrização que nós vamos ver já já. Então, todo corpo eletrizado, ele tem carga elétrica. A gente tem dois tipos de carga elétrica, carga positiva e carga negativa. Isso foi descoberto empiricamente. A gente vai ver já que quando você coloca um corpo carregado de uma forma perto de outro corpo carregado de outra forma, ou seja, um corpo positivo e outro negativo, você tem atração. E quando você coloca um positivo perto de outro positivo, você tem repulsão. Então, através de experimentos, notou-se que você tinha dois efeitos. Se você tem dois efeitos, você tem que ter dois causadores, tem que ter duas causas. Então, as causas seriam uma carga positiva e outra negativa, ok? Para os elementos aqui, padronizou-se chamar os prótons de cargas positivas e os elétrons de cargas negativas, ok? Propriedade da carga elétrica. Vamos lá. Primeiro vamos olhar para isso que eu falei da atração e repulsão. Bom, estão aí dois tipos de cargas elétricas, como a gente viu, e cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então, o que eu vou ter aqui? Se você tem duas cargas positivas, você vai ter uma repulsão, tá? Essas duas cargas que vocês estão vendo estão se repelindo. Então, aqui teremos uma força de repulsão, ou seja, carga positiva repele a carga positiva. Se você tem duas cargas negativa com negativa, você também teria uma repulsão, tá? Você está vendo aí representada a carga negativa. Agora, se você tem uma carga positiva e uma carga negativa, você tem entre elas uma força de atração. Então, essa é a primeira propriedade. Cargas elétricas de mesmo sinal repelem-se e cargas de sinais opostos se atraem, ok? Outra propriedade que a gente tem é a propriedade de conservação. A carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante. Esse é o princípio da conservação de carga. O que isso quer dizer? Tem aí um meio isolado, um meio fechado, sem contato com o ambiente exterior, e dentro desse meio isolado tem uma carga A e uma carga B, que estão aí separadinhas. Então você vai passar, essas cargas aí vão se bater ou vão se mover dentro desse meio isolado, mas nunca vão sair dentro desse meio. Pode acontecer qualquer coisa com elas aí dentro, mas elas nunca saem desse meio. E então, depois de algum tempo, a gente tem esse mesmo meio isolado, só que lá dentro a gente vai ver que o valor da carga de A mudou e o valor da carga de B também mudou. Então, agora você tem QA' e QB'. Só que de onde vem a conservação se o valor da carga mudou?
que acontece? A conservação indica para mim que QA mais QB vai ser precisamente igual a QA' e QB'. Então, o que acontece? A carga elétrica total no meio isolado, quando você começou a analisar, é a mesma carga total desse meio isolado quando você termina a sua análise, já que o meio isolado não faz troca de cargas com o meio exterior. Então, toda a carga que tinha aqui dentro continua dentro da segunda imagem que você vê, dentro de qualquer coisa que, independentemente de qualquer coisa que aconteça no meio externo, tá? Ok? Então, esse aí é o princípio da conservação, tá? De cargas. Nós vamos ver o princípio da quantização de carga. A carga elétrica é quantizada, mas como assim, professora, quantizada? A gente disse então que você tem uma quantidade mínima, certo, de cargas, você tem um valor mínimo e esse valor é multiplicado por números inteiros. Qual a ideia disso? Eu vou dizer que o meu valor mínimo é 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs. Se ele é positivo, ou caso seja um próton, ou negativo, caso seja um elétron. Vamos observar isso aqui, na imagem. Tem aqui um corpo e esse corpo tem, digamos, 4 elétrons. Ele tem 4 cargas negativas. Para calcular a carga total aqui dentro do corpo, acho que fica meio intuitivo. Cada carga elétrica negativa vale menos 1,6 vezes 10 menos a 19. Então, se eu multiplicar 4 por isso aqui, eu vou ter o valor da carga total desse corpo. E que diz então que é o seguinte, carga total é igual ao número de elementos carregados, número de prótons ou de elétrons, vezes o valor da carga desse elemento. Lembrando que é positivo se for próton e negativo se for elétron. E o E vale 1,6 vezes 10 menos 19, e o sinal vai indicar se é um próton ou um elétron. Então, o que se faria aqui? Vamos lá. Carga total seria 4 vezes menos 1,6 vezes 10 menos 19. Por quê? Eu tenho 4 elétrons. Então, a carga elétrica aqui seria negativa, tá? Ficaria da seguinte forma: carga total desse corpo que você está observando aí na imagem seria de menos 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? Lembrando que coulomb é a unidade de carga elétrica. Sempre que eu estiver falando de carga elétrica, eu vou estar falando de coulomb, tá bom? É bem simples isso aqui. Se você quisesse descobrir, por exemplo, o número de elétrons, é só fazer o processo inverso, tá? Pega o Q e divide por E, que você vai achar o número de elétrons, tá bom? Só para lembrar e dar a fórmula que o meu Q é a carga total de um corpo, tá? O N é o número de elétrons, tá? E o E é igual à carga elementar, ok? Bom, agora nós vamos olhar aqui para o que seria um corpo neutro, tá? Um corpo é dito neutro quando possui a mesma quantidade de elétrons e prótons, ou seja, a quantidade de carga negativa dele é igual à quantidade de carga positiva, então ele é dito neutro, tá? Aí na imagem nós temos um corpo, tá? Vamos dizer que ele está com 4 cargas positivas. Para ele ser considerado nêutron, ele tem que ter também 4 cargas negativas, certo? Então, a gente tem um número de cargas negativas é igual ao número de carga positiva. Então, o corpo é neutro, ok? Então, veja bem, se eu tenho um átomo aqui, então a gente vai dizer que um átomo sempre tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, o átomo é neutro. Lembrando que eu estou falando aqui de um átomo equilibrado, tá? Pode acontecer de um átomo perder elétron?
Pode sim, mas um átomo em equilíbrio significa dizer que ele é neutro, que tem a mesma quantidade de nêutrons e a mesma quantidade de prótons, ok? Resolva a atividade da página 40, questão 1, 2, 3 e 4. Bom, agora que nós falamos aí das propriedades da carga elétrica, vamos dar uma olhada agora para os tipos de eletrização. A gente viu o que é um corpo neutro, agora a gente precisa entender o que é um corpo eletrizado, ok? Vamos aqui para o básico de eletrização. O que acontece? Eletrização consiste em retirar ou doar elétrons para um corpo, fazendo com que ele tenha falta ou excesso de elétrons. Pô, se você lembra bem, quando o corpo era neutro, ele tinha a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu retirar elétrons de um corpo, tenho para mim que esse corpo, então, tá? Ele vai ficar positivo, porque eu retirei elétrons, diminuir o número de cargas dele, tá? Vamos entender melhor aqui na imagem. O que acontece? Vamos lá. Se você tem um corpo que tem cargas positivas e negativas, 4 positivas e 4 negativas, então a gente diz que esse corpo está neutro. Mas se eu retirar 2 elétrons daí, a gente vai dizer então que estão faltando elétrons. A gente vai ter um corpo carregado positivamente. Note bem que o número de cargas positivas é maior que o número de cargas negativas. Logo, o corpo está positivo. Quando eu retiro elétrons, então, eu faço o corpo ficar positivamente carregado. Mas o que pode acontecer? Temos um corpo aqui com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, mais uma vez você deu elétrons para esse corpo, você doou elétrons para esse corpo. Então ele ficou com mais elétrons do que prótons. Então ele tem, digamos, 7 elétrons e 4 prótons. E o que isso significa então? Excesso de elétrons, tem muita carga negativa. Então a gente vai dizer que esse corpo está carregado negativamente. Então faltou o elétron, você tem menos elétrons que prótons, ele é positivo. Você tem mais elétrons que prótons, então ele é negativo, ok? Isso aqui é o básico da eletrização, tá bem? A gente tem especificamente 3 tipos de eletrização, tá? Vamos lá, então o primeiro que a gente vai estudar é a eletrização por atrito. Acontece quando 2 objetos se esfregam. Eles entram em contato e se esfregam. Um dos objetos vai se tornar positivamente carregado e, por via de regras, outro vai ficar negativo. Então, quando você tem eletrização por atrito, um objeto vai ficar positivo e outro negativo. Vamos observar aqui essas imagens aqui mostrando a eletrização por atrito para a gente, tá bom? Vamos lá, olha só. Essa primeira imagem é a simulação. Aí, o que você tem? Uma blusa de lã, um balão e do lado aqui direito uma parede. Se você notar bem, a parede para o balão e a jaqueta, a camisa, estão todos neutros. Se eu contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas positivas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas negativas, tá? Então, eles estão neutros. Agora, o que acontece? Vamos lá. Na próxima imagem, se eu aproximar esse balão aqui da parede, ele fica normalmente. É um balão, não vai acontecer nada. Mas imagine o seguinte, vamos observar a próxima imagem. Se eu pego esse balão e atrito com o objeto, com a camisa, note que ele ficou com mais cargas negativas agora. Então, se eu aproximo agora da parede, essas cargas negativas vão repelir as da parede, tá? A imagem simula que elas estão se movendo, porque o corpo aqui, o balão, está negativo, então ela vai repelir as próximas cargas. O que acontece? Ele repele as cargas negativas e fica um lado só positivo da parede com o balão. Então, ele acaba
sendo atraído por esse corpo positivo. Agora, na próxima imagem, veja bem, se eu coloco aqui esse corpo, esse balão, próximo aqui do outro corpo, da camisa, também é atraído. Então, nosso balão já está eletrizado, tá? Mas se eu esfregar na camisa, se eu eletrizar mais ainda, eu vou deixar o balão negativo e o próximo cara aí, que é a camisa, vai ficar completamente positivo. Aí o que acontece? A força de repulsão que o balão vai fazer na parede é bem maior que antes, e a força de atração que ele sofre pela blusa, pela jaqueta, é bem maior também. Então aqui a gente eletrizou. Por que a força é maior agora? Bom, é porque o balão agora tem muito mais cargas negativas que antes, então o valor da carga é maior. Se o valor da carga é maior, então a gente tem uma interação maior, ok? Vamos lá, 2 balões, próxima imagem, 2 balões. Se eu esfregar o balão azul aqui na jaqueta, e depois deixar ele quietinho, esfregar o balão amarelo de novo na jaqueta, o que vai acontecer? O que você tem? Se eu coloco o balão amarelo em contato com a jaqueta e o azul próximo, o azul vai ser repelido, tá? Pela jaqueta. E o que vai acontecer pela blusa? Aí ele é repelido. Aí haverá repulsão entre os balões, tá? E se eu deixar um balão solto, por exemplo, o azul e o amarelo próximo da jaqueta, eles vão ser repelidos um pelo outro, tá? Então, o que aconteceu aqui? A propriedade de atração e repulsão. Bom, a gente viu a simulação, tá? Eu acho que ficou claro que seria eletrização por atrito. Então, esfregou 2 objetos, um fica positivo e o outro negativo. Isso é eletrização por atrito, tá? Agora vamos ver outro tipo de eletrização. Agora é eletrização por contato, ok? Então, vamos lá. Qual é a ideia de eletrização por contato? Você tem 2 objetos carregados, tá? Tem aí na imagem 2 objetos positivos, tá? Um com carga inicial de 8 coulombs e outro com carga inicial de 4 coulombs. Então, o cara aí primeiro tem 8 coulombs de carga e o outro tem 4 coulombs de carga. O que acontece? A gente tem o nosso momento em 1, as cargas estão separadas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou juntar as 2 cargas. Quando eu encosto as cargas, somei o valor delas. 8 mais 4 dá exatamente 12, que é o valor dessa associação das 2 juntas. As 2 juntas, então, têm 12 coulombs. Então, as 2 juntas têm 12 coulombs. Então, momento 2, tem 2 cargas colocadas em contato. O que vai acontecer agora? Eu vou separar as 2 cargas. Então, veja bem, eu tinha 2 cargas encostadas, então o valor total da carga do sistema vai ser dividido por 2. Note que eu tenho aqui QA' valendo 6 coulombs e QB' valendo 6 coulombs. Pelo princípio de conservação da carga, isso aqui faz sentido, ó. Aqui eu tenho um sistema isolado aqui no primeiro exemplo. Digamos que eu tenho aqui um sistema isolado, tá? E eu tenho 12 coulombs de cargas aqui dentro, tá? As 2 interagiram, continua sendo 12 coulombs de cargas, tá? As 2 separaram, que é no último exemplo, mas continua sendo 12 coulombs de carga o total. Então, o total bate com a conservação de cargas. Então, elas sendo separadas mais uma vez. Então, é muito importante dizer que para você ter eletrização por contato, você não precisa necessariamente encostar um corpo no outro. Eu podia fazer o seguinte, pegar aqui, ó, um fio elétrico e colocar de um para o outro. No primeiro exemplo, colocar de um fio de uma carga para outra, nós teríamos eletrização por contato do mesmo jeito. Quando eu tirasse o fio, ia acontecer a mesma coisa e as cargas iriam se dividir por 2, tá?
Observe que a carga foi dividida por 2 porque eu tinha 2 elementos encostados um no outro ali. Mas caso eu tivesse 3 elementos, a carga total seria dividida por 3. Então, a eletrização por contato, você soma todas as cargas do ente e divide pelo número dos entes. É assim que a gente descobre a carga final de cada objeto ali, ok? Agora, vamos ver o último aqui, que é a eletrização por indução, tá? É a mais complexa das 3, mas não é nada difícil, tá? É a eletrização por indução. Primeira coisa que a gente precisa é de um corpo neutro. Tá aí nosso corpo neutro, tá? Primeira imagem. Tem 5 cargas negativas e 5 cargas positivas. Agora a gente vai ter alguns passos para a eletrização por indução, tá? O primeiro passo é você ter um indutor. O que seria um indutor? É um elemento carregado. É um objeto carregado. Então, eu vou aproximar um corpo carregado de um corpo neutro, tá? Está aí um indutor e eu aproximei como carga positiva. Quando eu aproximo como carga positiva, tá? Lembrando da simulação por atrito, quando eu mostrei o balão estava negativo, né? Quando encostava ele próximo da parede, ele meio que repelia aquelas cargas negativas e atraía as positivas para ele. É o que vai acontecer aqui, ó. O corpo acaba se tornando induzido, tá? Positivo puxou as negativas, tá, para perto dele e deixou as positivas do lado de fora. Então, ele faz isso, ele induz, tá? Ele induz polos, tá? Ok? Então, agora o que acontece? O segundo passo da eletrização por indução é o aterramento. O que consiste o aterramento? Eu vou ligar um dos polos aqui na Terra mesmo. A Terra é um corpo muito grande, então ele tem a capacidade de receber ou doar elétrons muito grande. Por isso que a gente chama de aterramento. Então, qual é a ideia aqui? A impressão que vai se ter é que estão faltando elétrons aqui nesse corpo aqui, ó, onde estão negativos, aqui de azul, tá? Nesse lado aqui onde está de azul, aliás, positivo. Onde está de azul positivo, a impressão é que está faltando elétrons aí. Tem um excesso de prótons, então o que a Terra vai fazer? Vai enviar elétrons aqui para dentro. Ela envia esses elétrons, então você vai ter mais elétrons do que prótons dentro do corpo agora. Então, o induzido vai se tornar um corpo negativo, tá? Observem na imagem, assim, imagine aí, ó, que estão chegando elétrons. Então, o número de cargas negativas aqui dentro vai se tornar maior do que o número de cargas positivas, quando estão chegando elétrons, tá? É de acordo com a eletrização. Quando a gente tem excesso de elétrons, a gente tem um corpo negativo, ok? Só o que acontece? Vamos lá. A gente tem o terceiro passo da indução aqui, eletrização por indução, que o terceiro passo seria desligar o fio terra. Então, vamos lá. Você deixa ainda próximo ao corpo, aqui ao induzido, tá? E desliga o fio terra. Então, você teria aqui, então, o desligamento do aterramento. Desligou o fio terra, desligou o aterramento, então você tem um indutor positivo e um induzido negativo, tá? O último passo agora é afastar o indutor do induzido. Aí você afasta o indutor do induzido, então eles vão se espalhar, tá? Porque quando estava próximo ali na imagem anterior, eles não estavam espalhados. Então, se você lembrar, as cargas negativas ficavam bem próximas do indutor ali. Elas queriam saltar para lá, mas não saltavam pela distância. E na medida que você afasta, elas vão se espalhar aqui dentro. E você vai ter um corpo eletrizado por indução, que seria um corpo negativo aqui. Então, está completa a nossa eletrização por indução.
É importante você saber o seguinte, que em nenhum momento na indução eu encosto o indutor no induzido, tá? Observe que tem um espaço entre os dois. Eu simplesmente aproximo, ok? Sempre pergunta aí, na eletrização por indução, é necessário encostar um indutor no induzido? Você vê que não, isso não é verdade, tá? Você só precisa aproximar o indutor do induzido, ok? Ele só fica próximo. Então, resolva a atividade da página 46, questão 1, página 47, questão 2, 3, 4, 5 e 6 para fixarmos o assunto. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido. Cortou. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer a atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!